uma cidade de aço maior que 3 campos de futebol. Com mais de 5.000 pessoas a bordo, este é um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o navio de guerra mais poderoso do mundo. Neste campo de aviação flutuante, dezenas de caças podem decolar e pousar ao mesmo tempo. Abaixo do convés, você encontra restaurantes servindo milhares de refeições por dia, hospitais abertos 24 horas, oficinas onde aviões são consertados e até um correio e uma capela. Um porta-aviões não é apenas um navio, é uma cidade no mar, completa com tudo que uma população precisa para sobreviver por meses. E ele pode porque o poder desse navio está em seu coração. 2 gigantescos reatores nucleares que juntos geram energia suficiente para navegar por 20 anos sem reabastecimento. Mas não são apenas os números ou a tecnologia que tornam esse navio especial. A verdadeira força de um porta-aviões é o que ele representa. Em um mundo que se torna cada vez mais instável, o porta-aviões quase sempre navega sob a sombra do conflito. No Mar do Sul da China, caças chineses e americanos voam perigosamente próximos enquanto navios se desafiam com manobras tensas. No Mar Vermelho, rebeldes atacam petroleiros e cargueiros com drones e mísseis, e a Marinha dos Estados Unidos é frequentemente acionada para manter rotas abertas. Neste documentário, levamos você aos bastidores desta cidade no mar. Acompanhamos a tripulação desde os pilotos que lançam jatos ao céu até os cozinheiros que preparam milhares de refeições todos os dias. Entramos no convés de voo e nos centros de comando, onde decisões são tomadas em segundos. Isso pode evitar guerras ou iniciá-las. Descobrimos como essa cidade no mar está sempre pronta para a guerra. Porque não importa o quanto a vida pareça rotineira, a ameaça nunca está muito distante. Cada sinal no radar pode ser uma aeronave inimiga, cada sombra na água pode ser um submarino. Cada drone no horizonte pode estar acima do convés em minutos. O que acontece quando um porta-aviões é atacado? Como uma cidade flutuante se defende contra mísseis, drones ou armas hipersônicas? E como uma comunidade de milhares de pessoas muda em segundos da rotina diária para o modo de guerra? Nos próximos momentos abriremos as portas que normalmente ficam fechadas. Vamos mostrar como funciona um super porta-aviões em tempos de paz e o que acontece quando essa fortaleza flutuante recebe a ordem: prepare-se para a guerra. Maior do que a Torre Eiffel, é alta. Mais pesado do que 300 jatos jumbo juntos, este é o super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o maior navio de guerra já construído pela humanidade. Com mais de 333 metros de comprimento, um porta-aviões como o USS Gerald R. Ford tem o tamanho de 3 campos de futebol americano. Ele desloca mais de 100.000 toneladas de aço, eletrônicos, armas e pessoas. A escala é tão extrema que o navio parece menos uma embarcação e mais um continente flutuante. Só as âncoras dele pesam mais de 30 toneladas cada uma, mais ou menos o mesmo que um caminhão carregado. Quando essas âncoras são lançadas, as correntes são tão grossas que cabe uma pessoa em um único elo. Ainda assim, apesar de toda essa massa, o navio se move a mais de 30 nós, rápido o suficiente para superar a maioria dos submarinos e acompanhar destroyers e cruzadores. Essa velocidade é alimentada por um par de reatores nucleares que não precisam ser reabastecidos por 2 décadas, dando ao porta-aviões um alcance praticamente ilimitado. Mas o que diferencia um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos não é apenas seu tamanho ou sua velocidade, é o papel que ele desempenha no cenário mundial. Um porta-aviões tem mais poder de ataque do que a força aérea inteira da maioria dos países. Com apenas um navio, os Estados Unidos projetam força em qualquer lugar do mundo sem precisar de bases estrangeiras ou aeródromos aliados. Enquanto houver oceano, o porta-aviões traz sua própria pista de pouso. A Marinha atualmente opera 11 super porta-aviões, 10 da classe Nimitz e um da nova classe Ford. Cada um custou mais de 13 bilhões de dólares para ser construído e bilhões a mais por ano para operar, mas para Washington o preço vale a pena. Essas cidades flutuantes são símbolos de poder incomparáveis. Nenhuma outra marinha na Terra chega perto. A China tem 2 porta-aviões, a Rússia apenas um.
Nenhum consegue igualar a escala, o alcance ou a resistência da frota americana. Ainda assim, o porta-aviões não é um navio que você pode esconder. Sua silhueta é instantaneamente reconhecível. Uma superestrutura em forma de ilha se ergue acima do convés de voo. Antenas de radar giram como olhos gigantes, aeronaves alinhadas de asa a asa. Quando ele navega para uma região, todos sabem disso. Aliados se sentem confortados, rivais prestam atenção. E essa visibilidade é intencional. Porta-aviões não são feitos para se esconder nos oceanos. Eles são projetados para serem vistos, para sinalizar, para lembrar tanto amigos quanto inimigos de que o poder americano pode aparecer em qualquer horizonte, a qualquer momento. Esta não é apenas a maior embarcação de guerra do mundo, é o centro das operações da guerra naval moderna. Uma base aérea móvel, um centro de comando e uma mensagem política. Tudo isso reunido em um Leviatã de aço. Bem no fundo do ventre de aço de um porta-aviões está o seu coração pulsante. 2 reatores nucleares, cada um do tamanho de uma pequena casa, mas juntos poderosos o suficiente para iluminar uma cidade de 250 mil pessoas, eles tornam o navio praticamente imparável. Cada reator gera cerca de 550 megawatts de potência, o que é mais eletricidade do que muitos países inteiros produzem em suas redes nacionais. Mas aqui, essa energia não está alimentando casas ou fábricas. Ela está movimentando hélices maiores do que uma casa de 2 andares, lançando jatos do convés e mantendo milhares de marinheiros vivos no meio do oceano. O que torna isso extraordinário é a resistência. Ao contrário dos navios de guerra convencionais que precisam reabastecer a cada poucas semanas, um porta-aviões movido a energia nuclear pode navegar por mais de 20 anos sem nunca precisar parar para abastecer. O único limite é a comida para a tripulação. Os reatores eliminam a necessidade de comboios de combustível vulneráveis e permitem que o navio fique no mar indefinidamente, em qualquer lugar do mundo. E aqui está a parte bizarra. Apesar de toda a sua potência, os próprios reatores são surpreendentemente compactos. Escondidos atrás de anteparos blindados, eles não são maiores do que um ônibus urbano, mas conseguem produzir a mesma energia que uma usina terrestre de grande porte. Cada um é protegido por camadas de aço, blindagem de chumbo e segurança reforçada, porque se algo desse errado, as consequências seriam impensáveis. Esses reatores são projetados para serem resilientes. Os sistemas de segurança incluem circuitos de resfriamento redundantes, hastes de desligamento automático e equipes treinadas para toda emergência possível. Os marinheiros treinam constantemente. Incêndio no reator, vazamento de vapor, rompimento de radiação. A Marinha trata o compartimento do reator como solo sagrado. Apenas um pequeno grupo de engenheiros nucleares de elite, treinados por anos, tem permissão para entrar. Para o restante da tripulação, o reator é invisível. Eles vivem suas vidas a bordo, movidos por uma fonte de energia que nunca verão. Há outra vantagem também. O poder bruto dos reatores significa que o porta-aviões não é apenas autossustentável. Ele pode fornecer energia para os sistemas mais exigentes. Catapultas de lançamento, conjuntos de radar, comunicações avançadas e, em breve, armas futuristas como canhões eletromagnéticos e lasers. Todos eles exigem enormes rajadas de eletricidade que os reatores podem fornecer sem nenhum esforço. Para o mundo exterior, um porta-aviões é uma fortaleza flutuante, mas para os marinheiros a bordo também é uma usina de energia flutuante. Uma que garante que continuem se movendo, lutando e vivendo, não importa o quão longe estejam da terra firme. No fim das contas, é simples. Sem esses 2 reatores, não existe cidade no mar, não existem gigantes invisíveis que tornam o impossível algo rotineiro. De longe, um porta-aviões parece uma fortaleza de topo plano, mas ao pisar no convés, você está em um dos campos de aviação mais extremos já construídos. Os aviões não decolam simplesmente aqui, eles são lançados ao céu pela força bruta. Aqui está a parte impressionante. Um caça-jato vai de 0 a 270 km por hora em apenas 2 segundos. A única maneira de isso ser possível é através do sistema de catapulta. Por décadas, os porta-aviões usaram catapultas a vapor, pistões gigantes movidos por vapor superaquecido, disparando por trilhos de metal e arrastando o jato com uma força repentina e esmagadora.
A tecnologia é brutal, mas eficaz, lançando aviões que pesam mais de 30 toneladas como se fossem brinquedos nos mais novos porta-aviões da classe Ford. Esse sistema foi substituído pelo EMOS, o Sistema Eletromagnético de Lançamento de Aeronaves. Em vez de vapor, ele usa trilhos eletromagnéticos semelhantes aos de uma montanha-russa gigante. O resultado é uma aceleração mais suave, menos estresse na estrutura da aeronave e a capacidade de lançar drones leves tão facilmente quanto caças pesados. É o sistema de catapulta mais avançado já colocado no mar, mas decolar é só metade do pesadelo. Pousar é ainda pior. Imagine guiar um caça a 240 km por hora em uma pista de pouso com pouco mais de 150 metros de comprimento, e tudo isso enquanto ela se move, balança e rola no oceano. Não há margem para erro. Para sobreviver, os pilotos dependem dos cabos de parada, 4 cabos de aço esticados pelo convés. O gancho de cauda do avião precisa agarrar um desses cabos. Se ele não conseguir, o piloto acelera tudo, decola do convés e tenta novamente. Cada cabo pode parar um jato de 20 toneladas em menos de 2 segundos. Essa desaceleração repentina é como bater em uma parede de tijolos, só que de forma controlada. É violento, brusco e incrivelmente perigoso. É por isso que os pousos em porta-aviões são chamados de colisões controladas, e erros acontecem. Ao longo dos anos, jatos pousaram sem trem de pouso, caíram no mar ou quicaram no convés durante tempestades. O treinamento para isso é implacável. Antes que um piloto seja autorizado a pousar em um porta-aviões no mar, ele pratica dezenas de vezes em pistas simuladas em terra. Só então eles conquistam a qualificação de pouso com gancho. Dia e noite, faça sol ou tempestade, as operações de voo continuam sem parar. A equipe do convés, muitas vezes composta apenas por adolescentes de camisetas coloridas, trabalha em meio ao caos. Parece loucura, mas na verdade é uma dança perfeitamente coreografada. Cada cor representa uma função. Amarelo para diretores de aeronaves, roxo para combustível, vermelho para armamentos e verde para catapultas. Eles se movem rapidamente, guiando jatos, reabastecendo, armando e lançando em um ciclo constante. O perigo está sempre presente. As rajadas dos jatos podem lançar uma pessoa ao mar, as turbinas podem sugá-las para dentro. O barulho é ensurdecedor. Um dos ambientes mais barulhentos do mundo. As equipes usam proteção dupla para os ouvidos, mas ainda assim se comunicam com sinais de mão exagerados. Apesar do caos, o sistema funciona. Um porta-aviões pode lançar e recuperar aeronaves a cada 25 segundos, mantendo mais de 120 missões por dia. Durante o combate, esse número pode ser ainda maior. Nenhum aeródromo em terra no mundo consegue igualar essa intensidade. E aqui está um contraste bizarro. Enquanto os jatos cortam o céu noturno com seus rugidos, apenas alguns convéses abaixo, marinheiros estão calmamente jantando ou escrevendo cartas. Lá, acima é uma máquina de guerra, abaixo ainda é uma cidade. Esse campo de aviação flutuante é o que torna o porta-aviões único. Sem ele, o navio é apenas um alvo gigante. Com ele, o navio se torna a ponta de lança do poder americano. Uma pista de pouso móvel que pode aparecer em qualquer lugar da Terra, projetando força a milhares de quilômetros para o interior sem nunca tocar o solo. Um porta-aviões não transporta apenas aviões, ele transporta uma força aérea inteira em plena capacidade. Um super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos pode lançar mais de 75 aeronaves de uma só vez, mais do que o número total de caças nas forças aéreas da maioria dos países do mundo. Esse conjunto de aeronaves é chamado de ala aérea do porta-aviões, e é o que transforma um navio de aço em um campo de batalha flutuante. Pense nisso como uma cidade no céu. Caças, bombardeiros, aviões de guerra eletrônica, aeronaves de vigilância e helicópteros, todos trabalhando juntos como um só. A espinha dorsal do esquadrão aéreo é o FA-18 Super Hornet, elegante, rápido e versátil. Ele pode combater caças inimigos, bombardear alvos em terra ou defender a frota de ameaças que se aproximam. Durante o combate, dezenas de Hornets decolam em ondas, formando grupos de ataque que podem alcançar o interior do território sem jamais precisar de uma base em terra. E ainda tem o futuro cavalo de batalha da Marinha, o F-35C Lightning II. Seu design, que absorve radar, o torna praticamente invisível aos sensores inimigos.
Ao contrário do FA-18, o F-35 é um centro de sensores voador, transmitindo dados de volta para o porta-aviões e para outros caças, tornando toda a ala aérea mais inteligente e letal. Mas porta-aviões precisam não só de força, mas também de olhos. Esse papel pertence ao E-2D Hawkeye, facilmente reconhecível por sua cúpula de radar giratória a 25 mil pés de altitude. Ele pode escanear centenas de milhas em todas as direções, rastreando aeronaves inimigas, mísseis e navios. De muitas maneiras, o Hawkeye é o posto de comando aéreo do porta-aviões, controlando a batalha do céu. Outro especialista, o IA-18G Growler, a variante de guerra eletrônica do Super Hornet. Ele leva pods de interferência eletrônica, não bombas. Sua função é cegar o radar inimigo, interromper as comunicações e garantir que as defesas adversárias não consigam travar nos aviões dos Estados Unidos. Na guerra moderna, onde os sensores decidem quem atira primeiro, o Growler é tão crucial quanto qualquer caça. Juntando tudo isso, o porta-aviões se torna algo extraordinário, uma força aérea móvel e autossuficiente. Em poucas horas, um único porta-aviões pode projetar poder aéreo equivalente ao de uma grande nação. A escala é impressionante. Em operações de alta intensidade, um porta-aviões pode gerar mais de 150 saídas em um único dia. Isso significa 150 missões de aeronaves, seja bombardeios, patrulhas, voos de reconhecimento, todas são lançadas e recuperadas sem pausa. Pouquíssimas bases aéreas em terra conseguem igualar esse ritmo, e nenhuma delas pode se mover pelo oceano a 30 nós. E aqui está o detalhe. O esquadrão aéreo não é permanente, ele é rotativo dependendo da missão. Uma missão pode focar em caças e aeronaves de ataque, outra pode dar ênfase à vigilância e à guerra anti-submarino. Esse porta-aviões se adapta como um camaleão, remodelando sua cidade voadora para qualquer crise que enfrente. Para os marinheiros a bordo, esse movimento constante é rotina, mas para os inimigos observando da costa, não. É assustador porque, quando veem um porta-aviões no horizonte, sabem que ele não traz apenas um navio, mas sim um esquadrão aéreo que pode dominar o céu acima deles em poucas horas. Esta é a cidade voadora. Centenas de vidas, bilhões de dólares em tecnologia e mais poder de fogo bruto do que a maioria das nações pode sonhar. E tudo isso opera a partir do convés móvel de um navio no mar. O aço mais avançado, o radar e as armas não significam nada sem as pessoas que os operam. Um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos é o lar de mais de 5 mil homens e mulheres, uma população maior do que muitas pequenas cidades. Juntos, eles formam uma comunidade que mantém esta cidade flutuante viva 24 horas por dia. A tripulação é uma mistura de patentes e responsabilidades. No topo está o oficial comandante, geralmente um capitão da Marinha com décadas de experiência. Ao lado dele está o comandante do esquadrão aéreo, que lidera os pilotos e controla os céus. 2 líderes, 2 cadeias de comando, uma para o próprio navio e outra para a força aérea que ele transporta. É uma estrutura dupla única que não existe em nenhum outro lugar da Marinha, mas abaixo deles, a verdadeira força do navio vem dos marinheiros comuns. A maioria está no final da adolescência ou início dos 20 anos, alguns entraram direto após o ensino médio. São eles que reabastecem os jatos à meia-noite, carregam bombas na chuva e preparam refeições para milhares de companheiros famintos. Um porta-aviões é onde os jovens marinheiros americanos amadurecem rapidamente. A vida diária é uma mistura estranha de rotina e intensidade. Cada marinheiro trabalha, um navio pode operar por 12 horas ou mais. O sono ocorre em blocos de 6 horas e em alojamentos apertados. Empilhados em 3 beliches nos convéses de alimentação, milhares de refeições caseiras são servidas diariamente para manter o moral. Alguns tripulantes brincam que os cozinheiros são os marinheiros mais importantes a bordo, porque sem comida nada funciona. A cada 2 semanas, o porta-aviões realiza uma operação chamada UNREP, que significa reabastecimento em movimento. Os navios se aproximam e helicópteros transportam paletes de comida e caixas de frutas frescas pelo vão. É um balé logístico realizado enquanto ambos os navios navegam lado a lado, a 15 nós. Um super porta-aviões pode parecer invencível, mas nunca navega sozinho em direção ao perigo. Apesar de todo o seu tamanho e poder, um porta-aviões também é um alvo enorme.
É por isso que toda vez que um é enviado, ele traz consigo um escudo de navios de guerra. Juntos, eles formam o que é conhecido como o Grupo de Ataque de Porta-Aviões, uma das formações navais mais poderosas do mundo. O conceito é simples: o porta-aviões é a ponta de lança, mas os outros navios são o escudo. No centro está o próprio porta-aviões, a cidade flutuante no mar. Ao redor dele, geralmente estão 2 cruzadores de mísseis guiados e 2 a 3 destroyeres, navios repletos de radares e células de lançamento vertical cheias de mísseis. Sob as ondas, um submarino de ataque movido à energia nuclear costuma patrulhar silenciosamente, invisível, mas sempre pronto. Ao lado deles navega um navio de abastecimento, a linha de vida que entrega combustível, munição e comida. Juntos, esse grupo funciona como uma fortaleza móvel. Os cruzadores e destroyers carregam o sistema de combate Aegis, uma das redes de defesa aérea e antimísseis mais avançadas já construídas. Seus radares podem detectar ameaças a centenas de quilômetros de distância, e suas baterias de mísseis podem abater aeronaves, mísseis de cruzeiro e até mísseis balísticos. Na prática, eles criam uma cúpula protetora ao redor do porta-aviões. Aqui vai outro dado impressionante: um único destroyer Aegis pode rastrear mais de 1000 alvos ao mesmo tempo e guiar dezenas de mísseis simultaneamente. Multiplique pelo número de navios do grupo de ataque e terá uma defesa comparável a sistemas nacionais antimísseis. O submarino adiciona um tipo diferente de proteção: furtividade e surpresa. Ele caça submarinos inimigos que possam emboscar o porta-aviões e pode lançar seus próprios mísseis de cruzeiro. Sua presença raramente aparece em relatórios oficiais, mas os adversários sabem que ele está lá, à espreita sob as ondas. Até mesmo o navio de abastecimento desempenha um papel vital. O porta-aviões e seus escoltas consomem combustível, munição e comida em uma velocidade impressionante. Sem reabastecimento, as operações parariam em apenas algumas semanas, ao reabastecer e reabastecer. No mar, o grupo de ataque opera indefinidamente e pode se deslocar globalmente sem atracar em porto. O grupo de ataque também é flexível. Dependendo da missão, ele pode ser expandido para incluir mais destroyeres, um submarino adicional ou até mesmo navios de guerra aliados. Em exercícios, porta-aviões frequentemente operam ao lado de navios de aliados da OTAN ou do Pacífico, formando forças-tarefa multinacionais que podem se estender por quilômetros através do oceano. E a escala é imensa. No total, um grupo de ataque pode incluir de 7 a 10 navios, mais de 70 aeronaves e mais de 7.500 marinheiros. Isso é mais poder de fogo do que toda a marinha da maioria dos países. Um único grupo de ataque dos Estados Unidos poderia sobrepujar as defesas de muitas potências regionais, e Washington tem vários grupos de ataque implantados ao mesmo tempo para os adversários. Ver um se aproximando do horizonte impressiona. O porta-aviões em si é poderoso, mas um grupo de ataque de porta-aviões é uma base militar flutuante com suas próprias defesas em camadas, recursos de reconhecimento e capacidades de ataque. Ele foi projetado não apenas para projetar poder, mas para sobreviver sob ataque, e esse é o ponto-chave. Porta-aviões são valiosos, mas também são vulneráveis. Mísseis hipersônicos, submarinos e enxames de drones são ameaças reais. Sozinho, um porta-aviões seria um alvo fácil. Mas, protegido pelo escudo de seu grupo de ataque, ele se torna uma das forças militares mais resilientes e intimidadoras já criadas. A cidade no mar nunca navega sozinha, ela se move com um exército de navios, um submarino invisível e uma rede de radares e mísseis. Isso pode torná-lo menos um navio e mais uma fortaleza que pode aparecer em qualquer litoral do mundo. Apesar de todo o seu tamanho, o porta-aviões não é um couraçado. Suas verdadeiras armas são as aeronaves que transporta. Mas isso não quer dizer que o navio esteja indefeso. Na verdade, sob a superfície calma de seu casco de aço, existe um arsenal projetado para proteger essa cidade flutuante de ameaças que chegam em velocidades supersônicas. O mais icônico é o CIWS, Sistema de Armas de Aproximação, apelidado de SEAL-WIS. Para um olhar destreinado, parece um robô gigante R2-D2 preso ao convés. Mas, na realidade, é uma metralhadora Gatling guiada por radar que dispara projéteis de 20 mm a impressionantes 4.500 tiros por minuto.
São 75 balas por segundo, criando uma parede de chumbo que destrói mísseis ou aeronaves inimigas nos seus segundos finais de voo. Os marinheiros brincam que quando o Sea Whiz abre fogo, parece uma motosserra rasgando o céu. Depois, há os mísseis RIM-100 e 16 Rolling Airframe, ou RAM. Esses mísseis compactos e de alta velocidade foram projetados para uma única função: destruir mísseis antinávio. Podem ser lançados em segundos, girando e manobrando no voo para perseguir ameaças, viajando acima da velocidade do som. Cada lançador carrega 21 mísseis o suficiente para repelir vários salvos. Ao lado do RAM está o SSM, míssil Sea Sparrow evoluído com alcance de mais de 30 milhas. Ele forma a camada média de defesa, enquanto o RAM caça ameaças. Na aproximação final, o SSM atinge os alvos mais cedo, dando ao porta-aviões um tempo vital de reação. Mas aqui vai um fato: comparado aos seus navios de escolta, o próprio porta-aviões tem uma carga de armas relativamente leve. Os cruzadores e destroyers do grupo de ataque carregam centenas de mísseis lançados verticalmente, formando o anel externo de defesa. O porta-aviões depende deles para manter as ameaças mais perigosas afastadas. Seus próprios canhões e mísseis são a última linha, o escudo de emergência caso todo o resto falhe. O navio também possui contramedidas contra torpedos para se proteger de ataques de submarinos. Isso inclui iscas acústicas que imitam os sons dos motores do porta-aviões, atraindo os torpedos para longe do alvo real. Enquanto isso, os sonares ouvem continuamente o zumbido típico de um submarino à espreita. E então temos o futuro. Os novos porta-aviões da classe Ford estão sendo projetados com energia elétrica suficiente para operar armas a laser. Ao contrário de armas ou mísseis, lasers nunca ficam sem munição. Enquanto o reator fornecer eletricidade, eles podem continuar disparando. Essas armas de energia dirigida prometem derrubar drones, mísseis e até pequenos barcos na velocidade da luz. Ainda assim, a arma de defesa mais importante não é o equipamento, é a consciência situacional. Os radares, batedores e aeronaves do porta-aviões ampliam sua visão muito além do horizonte. Detectar ameaças cedo é o que mantém o navio vivo. Quando o Sea Whiz começa a disparar, a luta já está em seu momento mais desesperador. Embora o porta-aviões não tenha tantos canhões quanto os antigos couraçados, não o confunda com uma embarcação desarmada. Os exercícios começam, pequenos alarmes de incêndio ecoam pelo navio e, em segundos, os marinheiros correm pelos corredores estreitos, com todo o equipamento, mangueiras e extintores nas mãos. Em um porta-aviões, o fogo é o pior pesadelo. Um incêndio no convés do hangar pode destruir os jatos e ameaçar todo o navio. Todo marinheiro, independentemente da sua função, é treinado em controle de danos. Cozinheiros, mecânicos e escriturários sabem como selar compartimentos, tapar buracos e combater chamas. E então vêm os exercícios de combate. As sirenes tocam, postos de combate, todos aos seus postos de batalha. Em minutos, todo o navio se transforma. Portas batem, escotilhas, estanques são trancadas e a cidade no mar se torna uma fortaleza. No centro de informações de combate, operadores de radar rastreiam aeronaves inimigas simuladas, pilotos correm para seus jatos para decolagens de alerta. As equipes do convés transportam bombas e mísseis inertes para treinamentos. E o treinamento não para apenas no navio. Os porta-aviões participam de exercícios multinacionais massivos projetados para simular uma guerra real. Um dos maiores é o RIMPAC, Rim of the Pacific, realizado ao redor do Havaí durante o RIMPAC. Os porta-aviões operam com dezenas de navios e submarinos aliados, enfrentando-se em enormes batalhas simuladas. Mísseis são lançados, torpedos disparados e até navios reais são afundados como alvos. É o mais próximo de uma guerra sem derramamento real de sangue. Outro exercício de alta intensidade é o COMP-2X, exercício de unidade de treinamento composto. Antes do desdobramento, um grupo de ataque precisa passar por essa tarefa exaustiva. Durante semanas, no mar, a Marinha lança todos os cenários possíveis contra o porta-aviões. Ataques aéreos, emboscadas de submarinos, ataques cibernéticos, até simulações de armas químicas. É um teste não só do navio, mas da capacidade de cada marinheiro de lutar, se adaptar e sobreviver sob pressão constante.
falhas não são toleradas somente após a aprovação. COMP 2X é um grupo de ataque certificado para desdobrar o esquadrão aéreo. O treinamento é igualmente implacável. Os pilotos fazem qualificações em porta-aviões com decolagens e pousos repetidos, de dia e de noite, para provar que conseguem pousar com segurança no convés em movimento. Alguns exercícios simulam missões de combate, ataques a alvos terrestres, combates aéreos com aeronaves agressoras e duelos de guerra eletrônica com growlers. Até drones são usados para simular mísseis inimigos, dando aos artilheiros e às equipes de mísseis prática real em abatê-los. E então existem os cenários de pesadelo, enxames de pequenos barcos avançando contra o porta-aviões, salvas de mísseis balísticos, veículos hipersônicos planadores. Nenhum exercício pode cobrir todas as possibilidades, mas a Marinha treina o mais próximo possível da realidade. O lema é simples: SU mais no treinamento, sangue menos na guerra. A escala desse treinamento é imensa. Em um exercício, uma ala aérea de porta-aviões pode realizar 1000 missões semanais, lançando bombas reais no deserto, disparando mísseis de cruzeiro e coordenando com fuzileiros navais e exército em terra. Não é apenas um treinamento para a Marinha, é um ensaio de como os Estados Unidos travam guerras como uma força conjunta. Para os marinheiros, esses treinamentos constantes podem ser exaustivos, mas eles sabem a verdade. Quando chegar a hora, a sobrevivência deles depende disso. Porque no mundo real não haverá pausa, nem botão de reiniciar e nem segunda chance. Em um dia normal, um porta-aviões parece uma cidade em uniforme. As equipes comem, dormem e trabalham em um ritmo que parece quase comum. Mas, no momento em que as ordens de combate chegam, esse ritmo se quebra e a cidade se transforma em uma máquina de guerra. O primeiro sinal é o alarme de postos de combate. Em segundos, os marinheiros largam o que estiverem fazendo. A equipe da cozinha abandona as tábuas de corte, os engenheiros deixam as ferramentas nos bancos e cada corredor se enche de corpos correndo para os postos de combate. Portas estanques se fecham com força e o navio se tranca como uma fortaleza selada. No convés de voo, a mudança é mais intensa. A calma das equipes de manutenção vira uma tempestade de ação. Os jatos são armados com armas reais, não bombas de treinamento, mas bombas e mísseis guiados de verdade, que valem milhões de dólares. As equipes de camisa vermelha carregam as armas com firmeza, conscientes de que um erro pode ser fatal. Ali perto, os pilotos caminham em direção às suas aeronaves, não mais treinando, mas se preparando para missões onde vidas estão em jogo. As instruções são curtas e diretas: alvos, ameaças, rotas de retorno, tudo apresentado com uma eficiência brutal. Não há margem para erro. Após serem lançados pela catapulta, podem voar rumo a radares hostis e fogo inimigo. No navio, marinheiros atentos às telas de radar monitoram cada contato no espaço de batalha. Cada novo ponto pode ser uma aeronave comercial, ou pode ser o míssil que acaba com o mundo deles. A tensão é constante, as conversas se resumem a comandos curtos. Até o ar parece diferente, denso com foco e adrenalina. O mais estranho é o contraste. Lá embaixo, nos alojamentos, a vida continua. Cozinheiros seguem preparando refeições, pois mesmo na guerra milhares precisam comer. Equipes de lavanderia lavam uniformes e carteiros separam cartas de casa. O comum continua ao lado do extraordinário, a rotina sobreposta ao caos. Para os marinheiros, a parte mais difícil não é o barulho ou o perigo, é a espera. Podem-se passar horas entre o lançamento de combate e as notícias da missão. Os pilotos voltam com suportes de bombas vazios, às vezes com danos, e a equipe corre para reparar, reabastecer e reenviar os jatos. O ciclo se repete sem fim, dia e noite, e ainda assim, mesmo sob essa pressão, a disciplina se mantém e anos de exercícios e treinamento entram em ação. Todos sabem seu papel: o responsável pelo armamento no convés, o operador de sonar nas profundezas e o capitão na ponte. Cada um é uma engrenagem em uma máquina vasta e precisa, mas nenhum treinamento pode apagar o elemento humano. O medo é real. Todo marinheiro sabe que um míssil pode aparecer na tela do radar a qualquer momento. Todo piloto sabe que sua missão pode ser a última. Alguns lidam com humor, outros com silêncio. Os laços se fortalecem, forjados na consciência de que a sobrevivência depende da confiança. Em tempos de guerra, o porta-aviões não apenas luta, ele resiste.
Ele mantém um ciclo ininterrupto de decolagens, pousos, reparos e instruções, transformando milhares de indivíduos em uma força unida. Para o mundo exterior parece imparável. Por dentro é como se você segurasse a respiração por semanas seguidas. Por todo o treinamento, os exercícios e as simulações, o verdadeiro teste de um porta-aviões acontece no combate. E a história mostra um fato muito claro: quando a guerra começa, os porta-aviões dos Estados Unidos quase sempre estão entre os primeiros a responder. Veja a Guerra do Golfo, em 1991. No auge da Operação Tempestade no Deserto, 6 porta-aviões americanos foram enviados para a região do Mar Vermelho e do Golfo Árabe. Seus esquadrões aéreos fizeram missões contínuas contra o Iraque. No total, aeronaves da Marinha e dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos realizaram mais de 18 mil missões de combate apenas a partir dos porta-aviões. Os pilotos atacaram aeródromos, bases de mísseis e divisões blindadas, todos lançados a partir de convéses a centenas de milhas da costa. Para o Iraque, não havia nenhuma área segura na retaguarda. Em 2001, após os ataques de 11 de setembro, os porta-aviões mais uma vez provaram seu valor. Sem bases aliadas por perto, os primeiros ataques contra a Al-Qaeda no Afeganistão foram lançados a partir do Mar da Arábia. Caças FO-18 e Tomcat decolaram de porta-aviões como o USS Enterprise e o USS Carl Vinson, voando missões de mais de 1.100 quilômetros para o interior. Cada missão exigia múltiplos reabastecimentos aéreos, mas eles mantinham a pressão sobre os alvos do Talibã dia e noite. Durante semanas, os porta-aviões foram os únicos campos de aviação dos Estados Unidos com papéis críticos em conflitos menores. Em 2011, durante a campanha da OTAN sobre a Líbia, os porta-aviões dos Estados Unidos forneceram cobertura aérea e missões de ataque contra as forças leais a Muammar Gaddafi. Em 2014, durante a luta contra o ISIS, caças FA-18 realizaram missões de ataque a partir do porta-aviões USS George H.W. Bush, atingindo posições insurgentes em todo o Iraque e Síria. Os números são impressionantes. Em um desdobramento típico de combate, um único esquadrão aéreo de um porta-aviões pode lançar milhões de libras de munição, realizar milhares de sortidas e permanecer na área de operação por meses sem interrupção. Nenhum outro país demonstrou esse nível de poder aéreo naval sustentado. Mas o combate não se resume apenas a atacar alvos. Os porta-aviões também podem impor zonas de exclusão aérea, patrulhas destinadas a manter aeronaves hostis em solo. Nos anos 1990, porta-aviões no Golfo Pérsico impuseram zonas de exclusão aérea sobre o Iraque por mais de uma década. Os pilotos faziam patrulhas intermináveis, prontos para interceptar qualquer jato iraquiano que cruzasse a linha. Essas missões nem sempre eram manchete, mas eram um lembrete constante da presença americana. Claro, o combate traz perigos. Pilotos já foram perdidos tanto por fogo inimigo quanto por acidentes. Em um caso, durante a tempestade no deserto, um A-6 Intruder da Marinha foi abatido sobre o Iraque. Ambos os tripulantes foram capturados e exibidos na televisão. Cada decolagem traz um risco, cada pouso parece uma pequena vitória. O que torna o porta-aviões tão poderoso em batalha é a flexibilidade. Ele não precisa de permissão para usar bases estrangeiras, não depende da política local e não espera que pistas de pouso sejam construídas. Ele chega, lança e mantém operações por conta própria. Em tempos de guerra, essa independência não tem preço. Da Guerra do Golfo à luta contra o ISIS, a cidade no mar provou repetidas vezes que não é apenas uma arma, é o primeiro martelo a cair. Quando a ordem chega, o porta-aviões não faz perguntas, ele lança os jatos na noite e deixa a história ser escrita no rugido de seus motores. Apesar de seu poder, porta-aviões não são invencíveis. Embora o próprio oceano, acidentes a bordo e armas inimigas representem perigo constante, viver em um porta-aviões significa conviver com o risco todos os dias. O oceano é o primeiro inimigo. Um porta-aviões pode deslocar 100 mil toneladas, mas ainda está à mercê das tempestades. No Atlântico Norte, as ondas podem chegar a 20 metros de altura, mais altas do que um prédio de 6 andares. O navio range e geme ao bater nas ondas, o convés de voo fica escorregadio com água e vento. Até mesmo algo tão simples quanto pousar um jato se torna assustador quando o convés está subindo e descendo vários metros. A cada balanço, os pilotos precisam cronometrar suas aproximações perfeitamente ou correm o risco de cair no mar.
E então aos acidentes. Com milhares de pessoas trabalhando em espaços apertados, máquinas funcionando a todo vapor e jatos armados com bombas reais, a margem para erro é mínima. Em 1967, um incêndio a bordo do porta-aviões USS Forrestal foi provocado quando um míssil foi lançado acidentalmente no convés, incendiando combustível e armamentos. O incêndio que se seguiu matou 134 marinheiros e quase destruiu o navio. Desde então, o treinamento de controle de danos se tornou uma obsessão. Todo marinheiro sabe que o fogo é mais temido do que mísseis inimigos. Mesmo nos tempos modernos, acidentes continuam sendo uma ameaça. Aviões já caíram ao pousar, deslizaram em convéses molhados ou explodiram durante o reabastecimento. Helicópteros já rolaram para o mar. Às vezes, o menor erro, um sinal perdido, uma ferramenta solta, pode desencadear um desastre, mas nenhum treinamento elimina o perigo vindo dos inimigos. Porta-aviões são alvos de alto valor e os adversários desenvolvem armas especificamente para destruí-los. Submarinos os perseguem silenciosamente, esperando uma chance para lançar torpedos. Minas colocadas em águas rasas podem incapacitar até mesmo o maior navio de guerra acima das ondas. Mísseis de cruzeiro antinávio como o Kalibr da Rússia ou o SJ-18 da China voam baixo e rápido projetados para passar pelas defesas. O novo temor são as armas hipersônicas, mísseis que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som. Nessas velocidades, o tempo de reação é medido em segundos e a interceptação se torna quase impossível. Um único ataque hipersônico poderia devastar um porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos investe bilhões em defesas, mas a corrida entre ataque e defesa nunca termina. Até mesmo drones agora são uma ameaça. Baratos, descartáveis e capazes de atacar em enxames de dezenas, eles obrigam os marinheiros a repensar como defender a cidade flutuante. O campo de batalha do futuro pode não ser um duelo entre grandes marinhas, mas sim um teste para saber se um porta-aviões de bilhões de dólares pode sobreviver a ondas de armas de baixo custo. E ainda assim, apesar das tempestades, acidentes e inimigos, o porta-aviões continua navegando. Ele é construído para ser resiliente, com compartimentos estanques, sistemas redundantes e tripulações treinadas incansavelmente para reagir ao pior. A sobrevivência faz parte do seu projeto. Um porta-aviões é uma fortaleza, mas também é frágil e todo marinheiro sabe disso. Cada tempestade é um lembrete, cada simulação um preparo, cada teste de míssil inimigo um aviso. O poder sempre vem acompanhado de risco, e no coração do oceano o risco nunca está longe. Um porta-aviões é mais do que aço e jatos. É uma mensagem, um sinal visível de vontade política. Quando um aparece no horizonte, ele envia um sinal mais forte do que qualquer discurso ou comunicado à imprensa. Os Estados Unidos estão aqui e eles têm opções. Essa é a essência do que muitas vezes é chamado de diplomacia da canhoneira. Por séculos, as nações usaram navios de guerra para mostrar poder sem disparar um único tiro. Mas um porta-aviões moderno leva essa ideia ao extremo. Com 5.000 marinheiros e 70 aeronaves, uma única missão pode alterar o equilíbrio da região. Considere o Estreito de Taiwan. Quando as tensões aumentam entre a China e Taiwan, porta-aviões costumam ser enviados para a região. A simples presença deles faz Pequim pensar duas vezes. Qualquer ação contra Taiwan agora corre o risco de uma confrontação direta com o poder aéreo americano. Estacionado ao largo da costa, o porta-aviões se torna tanto um escudo quanto um aviso, um lembrete de que a escalada traz consequências. No Golfo Pérsico, os porta-aviões têm outra função política. Estacionados próximos ao Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais vitais do mundo, eles tranquilizam os aliados de que o petróleo continuará fluindo mesmo durante crises. Ao mesmo tempo, sua presença sinaliza ao Irã que qualquer tentativa de fechar a passagem marítima seria respondida com força imediata. Durante os conflitos nos Balcãs na década de 1990, os porta-aviões dos Estados Unidos no Mediterrâneo lançaram missões de ataque, mas também serviram como pressão diplomática. Líderes em Belgrado e em outros lugares sabiam que os caças americanos estavam a apenas minutos de distância, prontos para impor zonas de exclusão aérea ou punir violações. O porta-aviões era tanto negociador quanto executor. Até mesmo missões humanitárias carregam peso político.
Após o tsunami de 2004 no Sudeste Asiático, o porta-aviões USS Abraham Lincoln foi enviado para entregar ajuda. Seus helicópteros transportaram comida, água e suprimentos médicos para vilarejos devastados. Embora a missão fosse humanitária, a imagem de um porta-aviões dos Estados Unidos fornecendo ajuda também reforçou o papel dos Estados Unidos como potência global. Os custos são impressionantes. Operar um grupo de ataque de porta-aviões custa cerca de 6,5 milhões de dólares por dia. Gastar tanto apenas para ficar ancorado na costa demonstra intenção. Isso mostra aos aliados que Washington está sério o suficiente para comprometer recursos e mostra aos adversários que a América está observando muito de perto. Porta-aviões também são ferramentas diplomáticas, em outro sentido, eles constroem parcerias. Durante exercícios multinacionais, os porta-aviões dos Estados Unidos frequentemente navegavam com navios aliados, treinando juntos e demonstrando unidade. Para marinhas menores, operar com um super porta-aviões é uma experiência de aprendizado e um lembrete do alcance dos Estados Unidos. Mas o poder político tem dois lados. Rivais retratam os porta-aviões como símbolos da dominância dos Estados Unidos, chamando-os de alvos para mísseis. China, Rússia e Irã emitem regularmente declarações afirmando que podem afundá-los. O simples fato de sentirem necessidade de responder já demonstra o peso político dos porta-aviões. No fim, um porta-aviões representa presença e poder. Sua chegada a uma região muda os cálculos, acalma aliados e alerta adversários. É diplomacia conduzida não com palavras, mas com aço, reatores e jatos circulando acima, para onde quer que a cidade no mar navegue. A política segue em seu rastro. Por mais de 70 anos, o porta-aviões dominou os mares. Mas, à medida que novas armas e tecnologias surgem, uma pergunta paira sobre cada missão. Os porta-aviões continuarão sendo os reis do poder naval no futuro? A Marinha dos Estados Unidos acredita que a resposta é sim e está apostando na classe Ford. A mais nova geração de super porta-aviões custa mais de 13 bilhões de dólares cada, tornando-os os navios de guerra mais caros já construídos. O USS Gerald R. Ford, comissionado em 2017, é o primeiro dessa classe. À primeira vista, ele se parece com um da classe Nimitz, mas sob o convés é um salto à frente. A classe Ford introduz o EMOLS, sistemas de lançamento eletromagnético de aeronaves, substituindo as catapultas a vapor por trilhos eletromagnéticos. O EMOLS lança jatos com aceleração mais suave, reduzindo o estresse nas aeronaves e permitindo lançar drones leves. Porta-aviões antigos têm dificuldade com isso. Além disso, equipamentos avançados de parada recuperam as aeronaves com mais confiabilidade, permitindo pousos mais rápidos e seguros. Juntos, elevam as taxas de saídas em 30% em relação aos porta-aviões antigos. Energia é outro fator revolucionário. Os reatores do Ford geram 3 vezes mais eletricidade do que um Nimitz. Esse excedente não é apenas para luzes e catapultas, é para as armas do futuro. Lasers de energia dirigida, canhões eletromagnéticos e sensores avançados exigem uma quantidade imensa de energia. A classe Ford foi construída pensando nesse futuro, mas só a tecnologia não vai manter um porta-aviões seguro. As ameaças estão evoluindo. Mísseis hipersônicos viajando a mais de 5 vezes a velocidade do som podem superar até as melhores defesas. A China testou seus mísseis DF-21D e DF-26, conhecidos como matadores de porta-aviões, projetados especificamente para atingir navios em movimento a centenas de milhas da costa. A Rússia possui sistemas semelhantes. Essas armas obrigam a Marinha a repensar suas táticas. Os porta-aviões talvez precisem operar mais longe da costa, dependendo de aeronaves de longo alcance e drones para atacar em terra. Os próprios drones vão remodelar as operações dos porta-aviões. A Marinha já está testando o MQ-20 e 5 Stingray, uma aeronave de reabastecimento não tripulada. Ele aumentará o alcance dos caças e manterá os porta-aviões relevantes, mesmo operando mais longe. Futuras aeronaves de ataque não tripuladas podem seguir. Lançando dos mesmos convéses que os jatos tripulados, a cidade voadora em breve pode abrigar máquinas assim como pilotos. Mas, além da política e das armas, a parte mais poderosa dessa história são as pessoas. 5.000 marinheiros chamam essa cidade no Mar de Lar. Eles dormem em beliches empilhados, comem em refeitórios lotados e trabalham em turnos intermináveis. Para eles, o porta-aviões não é apenas uma projeção de poder,
É o mundo deles, um lugar onde a vida cotidiana e a sombra do conflito existem lado a lado. Esse contraste é o que torna o porta-aviões único. É rotina e caos, conforto e perigo, paz e guerra. Em um momento, um marinheiro dedilha um violão em uma cabine silenciosa. No seguinte, um alarme soa e toda a cidade se transforma em uma máquina de guerra. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do porta-aviões. Não é apenas aço, jatos e reatores, é a capacidade de mudar instantaneamente de uma cidade flutuante para a ponta da lança de uma nação. Agora queremos ouvir você. Pergunta simples: você acha que os porta-aviões ainda são a arma suprema da guerra moderna ou já estão vulneráveis demais para sobreviver às guerras do futuro? Deixe sua resposta nos comentários. Observe as respostas mais rápidas e inteligentes. Se gostou desse mergulho em uma cidade no mar, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para mais histórias reais sobre o poder naval. E se quiser ir além e apoiar nosso canal diretamente, junte-se à frota. Você vai receber distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e vai nos ajudar a trazer mais histórias marítimas ocultas à tona. Clique em participar na página do canal e junte-se a nós. Porque enquanto essas cidades flutuantes navegarem, a sombra do seu poder sempre vai se estender pelo horizonte. E mais uma coisa, se algum dia você se pegar assando uma pizza em um navio de guerra enquanto jatos decolam acima, lembre-se, isso não é caos, isso é a vida em um porta-aviões. Nos vemos no próximo vídeo.